Fala galerinha! Hoje o vídeo é voltado para as mamães que querem realmente saber todas as dicas minhas sobre o sono do Anthony. Quem me acompanha, né, desde sempre, desde que o Anthony nasceu, enfim, vai lembrar que eu sofri demais porque o Anthony acordava de meia em meia hora. E aí eu cheguei no meu limite, tipo, no limite real, assim, acordar de 30 em 30 minutos e só ficar no peito, aquilo pra mim tava demais. O ápice do ápice foi por volta dos 4 meses e meio até os 5 meses e meio, assim, tipo assim, tava impossível, assim, não dava, tipo, do jeito que tava, assim, eu, o Caio, aí não dava conta, um sono, assim, a gente não dormia. E aí um belo dia eu peguei e fui pra Ribeirão Preto pra pedir ajuda da minha mãe, tipo, o que que eu faço. E todo esse tempo eu sempre relutei, sempre fui contra todas as dicas da minha mãe, todas as opiniões da minha mãe. Ela falava, dá chupeta pra esse menino. Eu falava, imagina, jamais, eu nunca vou dar chupeta pro meu filho. Ela falava, fazer livre demanda, né? Então, assim, ele chorava, eu botava no peito. Ela, você tá louca? A criança tem que mamar, amamentar, comer de 3 em 3 horas. Como que você amamenta esse menino de 10 em 10 minutos? Esse menino não pode, ele tem que ter horário, não sei o que e tal. E eu contra, falei, mãe, você tá louca? Eu faço livre demanda. Hoje em dia é assim, tal, né? E sempre contrariando ela, tudo, tal. E ela falava, entra com fórmula, já você volta a trabalhar, como que você vai viajar? Às vezes ele vai precisar mamar uma mamadeira, você não vai poder amamentar ele, como que você vai fazer, menina? Você já tem que começar a ensinar ele, né, pra ele mamar e tal. Eu, ai mãe, para, vou amamentar ele até 2, 3 anos de idade, e sempre relutando. E cara, eu tava assim, eu cheguei no meu limite. Vocês sabem, quem me conhece sabe que, tipo assim, eu não tenho tempo ruim. Tipo assim, eu trabalho a hora que for, tipo, lavo, passo, arrumo a casa, tudo. Eu faço tudo na casa e amo fazer, eu não reclamo de nada. Mas eu cheguei no meu limite, eu emagreci 5 quilos, eu tava assim, eu tava com quase 40 quilos, Cara, eu tava assim, sei lá onde que eu ia parar, porque eu tava no meu limite real mesmo, assim, quando eu peço, eu sou difícil de pedir arrego, mas quando eu peço arrego é porque eu tô muito no meu limite mesmo. Bom, tô tentando contar a história toda aí pra vocês entenderem por que, né, que eu resolvi mudar tudo e por que o sono dele melhorou. E aí eu via aquelas coisas de, meu bebê dorme 12 horas, meu bebê dorme a noite inteira, meu bebê vai dormir e acorda só no outro dia. Eu falava, gente, cara, não é possível, isso não existe, tipo, não é possível isso existir. Não, o meu filho não é assim, tá bom, o filho da vizinha pode dormir 12 horas, mas o meu filho nunca vai dormir 12 horas. O meu filho nunca vai dormir a noite inteira. Tipo, eu até ria, tipo, achava até bizarro, de tanto que eu achava mentira isso, sério. Tipo, nunca achei possível. Eu, tipo, nem almejava isso pra mim, porque eu falava, não, isso não existe. Pode existir na casa da vizinha, mas na minha casa isso não existe. Meu filho é assim. Minha mãe, para, você só tem que educar ele, fazer tudo direitinho, tirar esse negócio de mamar toda hora, não sei o quê. Cara, eu quebrei o pau com a minha mãe dessa vez que eu fui pra lá, né, porque os modos de pensar, de agir eram completamente diferentes. Quebrei o pau com a minha mãe, voltei pra São Paulo. E voltei, tipo assim, no limite do limite. Aí eu pensei, falei, não, cara, eu tenho que mudar, porque assim, eu vivi aí quase 6, ele já tava completando 6 meses, vivi aí 6 meses achando, né, fazendo o que eu fazia, o que eu pensava, e não tava dando certo. Uma mãe feliz é o bebê feliz, eu acho isso. Então, a felicidade da mãe reflete no bebê. Comecei a introdução alimentar, falando nisso, né, com 6 meses, comecei a introdução alimentar. Que introdução alimentar, bebê enche a barriga e vai dormir mais. Nada mudou. Cuidando de meia hora. Quando ele fez 6 meses e 15 dias, mais ou menos, eu falei, eu vou mudar. Acabou, vivi 6 meses, o meu modo de pensar não deu certo. Eu vou fazer tudo o que a minha mãe falou. Aí que começam as dicas e vambora. Primeira coisa e mais essencial, ele fazia cama compartilhada. Acabou. Aí ele passou a dormir no berço, né, a partir desses 6 meses e pouquinho. Passou a dormir no berço dele e no quarto dele. Por quê, gente?
O bebê acorda muito à noite. E assim, ele acorda, volta a dormir. Na maioria das vezes ele volta a dormir sozinho e isso é bom o bebê aprender a dormir sozinho. Isso faz bem pra ele e faz bem pra gente também. Enfim, o bebê se mexe e tal, não sei o que. Na cama compartilhada, o que acontece? O bebê abriu o olho, se mexeu, a gente vai lá e pum, e dá o peito. O bebê se mexeu um pouquinho, começou a gente já pega o bebê e põe no peito. Eu fazia isso, pelo menos, né? Cama compartilhada, acabou. Ele passou a dormir no berço dele, 6 meses e pouquinho, eu já perdi o meu medo dele se sufocar. Ele sempre dormiu só de bruços, desde que ele nasceu, ele sempre dormiu só de bruços. Essa é a dica principal, dica número 1. Passou a dormir no bercinho dele, cama compartilhada, não dá certo. A gente sabe que o bebê acorda, a gente vai lá e pula, instinto de mãe, vai, já põe no peito. Não, passou a dormir no berço dele. Isso daí já ajudou bastante. Dica número 2 é um assunto que divide muitas opiniões, até dividia eu cuspi pra cima e caiu na minha testa, porque desde a gravidez eu falava, meu filho nunca vai usar chupeta, meu filho nunca vai usar chupeta, meu filho nunca vai usar chupeta, não vai usar chupeta, não vai usar chupeta. Ele com 4 meses, no ápice do desespero, né, de não dormir, fui lá e comprei chupeta, comprei 4 chupetas, ele não pegou nenhuma. Mas beleza, deixava sempre as chupetas ali no berço e tal, não sei o que. Agora, de um mês pra cá, ele já tá com 10 meses, tá, gente? Mas de um mês pra cá, com 9 meses, ajudou muito, porque do nada ele resolveu pegar a chupeta. Chupeta que fica no berço. Eu só dou a chupeta pra ele no berço, as chupetas só ficam no berço. Quando ele sai do berço, as chupetas ficam lá. Porque eu acho que isso ajuda também ele a assimilar que chupeta é pra dormir e tal, enfim. Por que a chupeta ajudou muito, gente? Eu vejo várias vezes de madrugada pela babá eletrônica, ele acorda, tal, resmunga não sei o que, olha pro lado, pega a chupeta, bota na boca e volta a dormir sozinho. Então, assim, essa ação dele com a chupeta de madrugada, de pegar a chupeta e botar na boca e voltar a dormir sozinho, já ajudou várias acordadas dele, né? Várias acordadas que eu não precisei ir até lá. Ele mesmo dorme sozinho com a chupeta. Então, assim, eu sim, sempre fui contra, não sei o que tal, tive outras opiniões, mas agora eu vi realmente na prática que a chupeta ajuda sim, a chupeta acalma sim, e ele usa a chupeta sim, e a chupeta ajuda sim. Não quero julgamento de ninguém, eu só tô dando aqui a minha opinião de mãe de verdade, o que aconteceu comigo, que é uma mãe real. Outra coisa que eu adicionei nisso também, cortina blackout. O quarto dele sempre foi muito escuro, mas 5h40, 6 da manhã que amanhecia, ele clareava e o Anthony acordava. Aí eu vi, não sei, uma matéria onde falando que cortina blackout ajudava muito. Fui lá e comprei uma cortina blackout. Eu coloco, gente, até prendedor de roupa no meio pra ficar bem blackout mesmo. Cara, ele não acorda mais 5h40, 6h. O mínimo que ele acorda é 7h30, 8h da manhã. Ele acorda entre 7h30 e 9h da manhã. Então, assim, aumentou pelo menos 2 horas de sono depois que eu coloquei a cortina blackout. Ele nunca mais acordou 5h40 da manhã. Então, gente, coloquem cortina blackout, pelo amor de Deus. Quarto blackout é vida pro bebê, sério. O quarto escuro ajuda a produzir mais melatonina e, tipo assim, tá comprovado aqui em casa que cortina blackout ajuda demais. Então, coloquem cortina blackout. Outra dica, músicas de ninar a noite inteira. Eu deixo a musiquinha lá no celularzinho antigo que eu tenho, uma musiquinha de ninar a noite inteira. Fica... Tem bebê que gosta do ruído branco, o famoso ruído branco. Com o Anthony não rolou, ele gosta dessas musiquinhas de ninar. Todas as sonecas durante o dia e à noite fica a musiquinha o tempo inteiro. Por quê? O cachorro latiu, se não tá a música ligada, ele acorda. Bateu a porta, alguém falou alto, o bebê acorda. Então, essas músicas ajudam demais a evitar que qualquer barulho de fora atrapalhe o sono do bebê. Então, todas as sonecas dele durante o dia e à noite toda a música fica ligada e ajuda demais, demais. Tem vários aplicativos,
tanto para iPhone, Android, qualquer celular que você tiver, tem esses aplicativos, Spotify. Dá um jeito, porque essas musiquinhas ajudam mesmo. Outra diquinha que eu não sei se ajuda, mas eu faço. Eu uso o sabonete e aquela colônia da Johnson, Hora do Sono, que tem aquele arominha pra dormir melhor, não sei, que é aquela colônia roxinha da Johnson Johnson. Então eu uso o sabonete, Hora do Sono, e passo a colônia nele antes de dormir. Essa daí, Hora do Sono, Johnson Johnson. Uma outra coisa também que eu acho essencial também pro bebê dormir melhor, eu acho que o bebê tem que gastar energia, né? O Anthony, pra quem me acompanha no Instagram, vê que ele sempre tá no chão, ele sempre tá brincando solto, ele sempre tá explorando a casa inteira, então eu acho que isso também contribui para que ele queime bastante caloria, ele se canse e ele durma melhor. Não sei, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que o bebê, quando ele brinca mais, quando ele tá mais ativo, mais no chão, isso faz com que ele, né, se desenvolva melhor, se desenvolva mais rápido e também, né, ele fique mais cansado para ter uma noite de sono melhor e capotar, como a gente diz, né? Hoje o Anthony tem 10 meses, ele faz 2 sonecas por dia. 2 sonecas por dia. Ele faz 2 sonecas por dia, eu não lembro desde quando, porque assim, cada fase do bebê é diferente, né? Ele fazia mais sonecas por dia, mas hoje em dia ele faz 2 sonecas. Ah, mas meu filho não faz as sonecas do dia, ele chora, ele esperneia, não sei o quê. Gente, bebê que dorme de dia, quanto mais dorme de dia, mais dorme à noite. Quanto mais dorme de dia, mais dorme à noite. Se o bebê não dorme de dia, o bebê não dorme à noite. Então assim, meu bebê esperneia, não sei o que, ele não dorme de dia. Aí é que tá, quando ele esperneia, quando ele chora, quando ele não quer dormir, é aí que ele tá com sono. Eu já reparei muito isso no Anthony. Quando ele fica esperneando, eu penso, né? Ele não tá com sono. Eu vou lá, eu insisto, Nino, mais uns 5, 10 minutos, ele capota, capota de soneca de 2, 3 horas. Então, quanto ele mais esperneia, mais parece que ele não quer dormir, é mais que ele quer dormir. Toda vez, gente, é sério, toda vez acontece isso aqui. Quanto ele mais, não quero dormir, tal, e eu ninando. E ele, dá 5 minutos, dormiu, ele faz aquela soneca de 2, 3 horas. Então, assim, bebê que dorme de dia, dorme de noite. Tem que dormir de dia, tem que descansar de dia pra descansar de noite. Se ele acorda às 7, às 9 ele tá fazendo a primeira soneca, sempre 2 horas depois. Se ele acorda às 9, às 11 ele tá fazendo a primeira soneca. É sempre, tudo da rotina dele do dia é estipulado através das sonecas. Eu não deixo passar as sonecas. Então ele acordou às 8, às 10 ele tá fazendo a primeira soneca. Aí ele acorda, almoça, tal, toma uma mamadeira e faz a soneca da tarde. Uma coisa que eu já reparei aqui muito importante, eu não deixo ele dormir mais que até 4h30 da tarde, porque ele dorme às 8 da noite. Então assim, se passar das 4h30 da tarde, se ele dormir mais que isso, aí ele dá trabalho para dormir à noite. Então a segunda soneca, né, a soneca da tarde, eu não deixo ela passar das 4h30 da tarde. Então 2 horas da tarde no máximo, ele já tá dormindo a segunda soneca dele. 2h30. Não deixo ele dormir mais que até as 4h30. Tipo assim, se ele foi dormir 3h30, 4h30 ele tá dormindo ainda, eu acordo ele, porque senão ele não dorme às 8 horas da noite. Livre demanda, gente. Livre demanda é um assunto também muito, né, divide muitas opiniões. Eu vou dar a minha opinião, que aconteceu comigo. Sempre fui a favor da livre demanda, sempre. Ele chorava, eu pum, peito. Chorava, pum, peito. De noite, pum, peito. Acordava, pum, peito. Cara, eu ensinei, né, ele assim. Eu tava ensinando ele assim e ele acostumou 6 meses assim. Isso é o mais difícil de tirar, livre demanda. Hoje ele se alimenta, né, de comidinha ou mamadeira e tal, só a cada 2h30, mais ou menos, 2h30. Hoje em dia, até se eu der antes, ele não quer. Se eu dou uma mamadeira antes de 2h30, ele nem mama, ele nem quer, sabe? Ele já tá acostumado.
O começo foi muito difícil, gente. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Sério, eu chorava, eu falava, não, mas como que eu vou conseguir isso? Mas por que que eu tô fazendo isso? Hoje eu vi que é pro bem dele, pro bem nosso, porque ele tá dormindo bem, ele tá se alimentando bem, ele tá evoluindo bem. E, cara, não tem o que dizer, assim, tá tudo muito perfeito. Quando eu tirei a livre demanda, o que que acontecia, né? Tipo assim, ele chorava, eu pum, chorava, pum, peito. Hoje, aí quando eu resolvi tirar a livre demanda, ele chora, às vezes é de tédio, porque ele não quer mais estar no lugar que ele tá. Ele chora, às vezes é de sede, ele chora, às vezes é fralda, ou ele chora, às vezes é sono, às vezes ele chora realmente é fome. Mas assim, de meia hora não é fome, entendeu? Não é fome, é carência, é costume de ir pro peito. Então eu comecei a aumentar, né? Ele chorava, eu não dava o peito, eu ia passear com ele, ia mostrar a árvore para ele, ia dispersar ele até aumentar esse tempo. Fui aumentando o tempo. Os primeiros dias são muito difíceis, os 2, 3 primeiros dias são muito difíceis, mas acreditem em mim, melhora. Melhora e melhora muito. Essa é a pior parte de tirar a livre demanda. Hoje ele se alimenta a cada 2 horas e meia e tá super bem evoluindo, ele não pede comida antes, ele não chora. Então assim, 90% do choro dele que ele tinha antes acabou, porque ele não chora mais, entendeu? Ele tá brincando, ele fica brincando e tal. Ele só chora se realmente tá perto da hora dele comer ali. 5 minutinhos antes, você tá lá com a comida quase pronta, com a mamadeira quase pronta, aí ele começa a chorar, é impressionante. Mas ele não chora mais, não é mais aquele bebê que ficava chorando. Ah, Jenny, mas é porque ele cresceu, porque ele não é mais bebezinho, não sei o que. Gente, eu não sei, a minha opinião é diferente. Eu vejo muitos bebês de 1 ano, 2 anos, que já é uma criança e chora e acorda várias vezes à noite. Então eu não acho que, porque ele cresceu, ele tá dormindo melhor. Não, porque eu vejo bebês que saem da maternidade já dormindo a noite inteira. Então eu acho que isso é questão realmente de costume. O mais difícil é isso e tirar a associação de que ele vai acordar e vai ter peito. Ele tirar a associação de que ele precisa estar no peito para ele adormecer, para ele dormir. Isso é a pior parte, tirar essa associação. Por quê? Várias vezes à noite ele vai acordar sabendo que vai ter o peito ali. Então o que eu comecei a fazer? Ele vai dormir sempre às 8 horas da noite, isso eu não mudo, ele dorme sempre no mesmo horário, ele janta às 6h30, 7h30 ele tá tomando banho, 7h45 ele tá mamando, 8 horas ele tá dormindo. E antes ele dormia tipo 10, 11, 11h30, ele não tinha horário para dormir, ele sempre dormia à noite. Ele sempre dormia, a gente estava jantando e ele lá esgoelando no ápice do sono e eu engolia a comida, aquele jantar sempre, né, tumultuado, aquele jantar sempre turbulento. E aí, assim, segurava ele, aí eu ia tomar banho e tal, e era aquele caos, não sei o que. Acabou, ele vai dormir antes, 8 horas ele tá dormindo, aí eu desço, eu janto com meu marido, a gente janta em paz, aí se eu quiser tomar um vinho, hoje em dia eu tomo um vinho, eu respiro, eu descanso, eu converso com meu marido, sabe, assim, voltei a ter vida, voltei a respirar, voltei a ser a pessoa que eu era antes, a Jenny que eu era de antes, porque eu acho que a gente não pode esquecer nós, a gente não pode esquecer o nosso casamento, a gente não pode esquecer quem nós somos, né? Somos mães agora, somos mães, mas também somos, né, mulher, também somos, temos o nosso marido, onde a gente quer conversar, onde a gente quer viver, onde a gente quer comer uma pizza, tomar uma tacinha de vinho, então tudo isso eu não tava vivendo mais. E aí, enfim, ele volta a dormir às 8 da noite. Aí voltando a desassociar com o peito, o que eu fazia? Ele parou de amamentar o peito agora com 9 meses, então quando tudo isso aconteceu, ainda que eu tô falando pra vocês, eu introduzi, né, o leite artificial, a fórmula, com 6 meses, comecei a introduzir, demorou para ele aceitar, né, demorou para ele aceitar a mamadeira e tal, mas enfim, ele aceitou e amamentei até os 9 meses, mas aí ele tava amamentando bem pouquinho já, chegou um dia que ele não quis mais e tudo bem, então ele amamentou meu peito até os 9 meses.
Mas a desassociação que eu quero falar pra vocês, por exemplo, assim, ele ia dormir às 8 da noite. Ele acordava às 10. Às 10, ele não tava com fome ainda, entendeu? Então, assim, o que que eu fazia? Essa é a pior parte. Ele acordava, ele queria o peito, ele queria se acalmar ali. E a gente também queria dar, porque a gente acostumou a dar, né? O peito pra ele se acalmar. Eu comecei a pular. Por exemplo, se ele dormia às 8 e eu acordava às 10 eu não dava peito, não dava nada. Tentava acalmar ele com peito, tentava acalmar ele passeando, tal, no quarto mesmo, né, no escuro total. Acalmava, ninando, tal, nananã. Os primeiros dias realmente é difícil, tá? Mas tente ao máximo conseguir isso, assim, assim, você vai se esforçar no seu limite do seu limite pra você conseguir, tipo, um milagre. É tipo isso, sabe? Vai ser muito difícil essa semana que você se empenhar pra fazer isso. Depois vai vir um milagre. Aí comecei a fazer isso, eu pulava. Por exemplo, se ele acordava 10, meia-noite, 2, 4, 6, entendeu? Eu comecei a pular. É claro que como ele acordava de meia em meia hora, isso foi aumentando, foi difícil de aumentar, mas hoje em dia ele dorme 12 horas seguidas. Essa noite ele foi dormir às 8h30, ele acordou 9 horas da manhã do dia seguinte, ele dormiu 12 horas e meia. Gente, sério, isso é um milagre. Eu não consigo acreditar, mas é um milagre, sem ter feito curso, sem ter feito nada. Sério, que é possível. Então tô falando a história de uma mãe real. O mais difícil é isso, desassociar ao peito, desassociar que ele vai acordar e vai pro peito, desassociar que ele vai dormir, que ele, tipo assim, tá mamando. Parou de mamar efetivamente, tá ali mamando só ali, fingindo que tá mamando, tira do peito e tenta ninar de uma forma que ele não adormeça no seu peito, ele tem que desassociar isso. Comecei a fazer isso, por exemplo, ele acordava às 10, eu não dava peito, não dava mamar, não dava nada, ele voltava a dormir, né? Difícil, mas consegui, mas é difícil, muito difícil, mas consegue. Aí ele volta a dormir. Na próxima, aí eu já dava, aí eu já tentava oferecer a mamadeira. Aí tava lá esperneando, não queria mamadeira. Eu dava o peito. Ele começava a sugar o peito, o que que eu fazia? A hora que ele tava sugando o peito, tal, tava ali meio que, né, sem ver, tal, eu tirava e botava a mamadeira. E ele mamava a mamadeira, continuava mamando, sem perceber que tava mamando a mamadeira. Aí, tudo bem. Então eu comecei a fazer isso. Uma vez que ele acordava, eu não dava peito. Outra vez eu dava o peito. Outra vez eu não dava. Outra vez eu dava. E fui aumentando isso. O que que aconteceu? Ele passou a ir aumentando, né? Se acostumando que ele não precisa mamar de meia em meia hora. Que ele não precisa acordar de uma em uma hora. Ele começou a espaçar. Foi espaçando, até que ele passou a acordar só uma vez por noite. Ele passou a acordar em torno de 1h30 da manhã. Aí ele acordava, eu dava uma mamar. E aí ele voltava a dormir. E aí foi espaçando, até que ele passou a dormir a noite inteira. Hoje em dia, às vezes, é claro, ele acorda ainda uma vez por noite. Mas é bem difícil, assim, tipo assim, uma vez por semana ele acorda uma vez à noite. Aí, na maioria das vezes, eu não dou a mamadeira. Eu pego ele, nino ele, coloco a chupeta na boca, ele vai se acalmando e boto ele de volta no berço e ele volta a dormir. Quando eu vejo que ele não tá se acalmando e tal, aí eu dou uma mamadeira. Mas eu sempre tento fazer ele voltar a dormir à noite sem que ele mame. Gente, é isso, acho que eu dei todas as dicas possíveis, assim, espero não ter julgamento. Eu tô falando aqui dicas de uma mãe de verdade, do que realmente aconteceu. Fiquem à vontade, façam o que for melhor pra vocês. Ah, Jenny, não, mas eu amo cama compartilhada. Tudo bem, gente. Ah, mas eu amo amamentar, quero amamentar ele 3 anos. Tudo bem, gente. Cada um tem a sua opinião, cada um sabe o que é melhor pra si, o melhor pro seu filho. Eu tô expondo aqui a minha opinião, o que aconteceu aqui, as minhas dicas de verdade, tudo que aconteceu aqui. Ah, Jenny, mas eu nunca vou dar chupeta pro meu filho, sou muito contra, não sei o que. Tudo bem, gente. Cada mãe tem a sua opinião, cada mãe sente aqui, ó, no coração que é melhor pro seu filho.
Eu senti no meu coração que eu devia mudar, que eu devia fazer tudo isso, que eu devia passar a ouvir minha mãe. Hoje em dia eu voltei a viver, eu tô feliz, voltei a respirar. Meu filho tá bem, tá feliz, tá dormindo super bem, crescendo super bem, se desenvolvendo super bem, comendo super bem. Não tenho do que reclamar. Então, assim, esse vídeo foi feito para mamães que realmente querem as minhas dicas, gostariam de saber as minhas dicas, o que eu passei, o que eu mudei, para que o meu filho dormisse 12 horas por noite. Então, foi tudo isso que eu mudei. Essas são as minhas dicas, tudo que ajudou. Falei toda a verdade, toda a sinceridade sobre mamadeira, sobre chupeta, sobre livre demanda, sobre tudo. Espero ter ajudado vocês. Muita força nesse momento. Eu sei o quão difícil é, eu sei o quão difícil é. E eu tô aqui com esse vídeo para tentar ajudar de alguma forma vocês, mamães, tá bom? Um beijo, muita saúde para vocês e um beijo no coração.